Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio do podcast Roteiro Livre, diretamente aqui do estúdio R-Play. Queremos dizer que é um prazer ter você aqui com a gente. E antes de apresentar o nosso convidado, a gente sempre apresenta aquele que também está juntamente conosco em todos os episódios, Rodrigo Rodrigues. Tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, já com saudade, né? Ah, já estava com saudade, tá certo. Tivemos um período de férias, né? Mas voltamos e estamos aqui. Bem, o nosso convidado hoje, no 8º episódio, fiz até aqui uma colinha. Nós temos um convidado, ele é bacharel em Direito, né? Mestre em Sociologia, especialista em Direito Público e em Segurança Pública, oficial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, palestrante, apresentador também e escritor também. Sim. Hoje nós recebemos Jefferson Ferrari. Jefferson, é um grande prazer ter você aqui juntamente conosco neste episódio. Jonatas, o prazer é meu, agradeço a oportunidade e de antemão cumprimento os teus ouvintes aí do Roteiro Livre. Isso. E é um prazer também cumprimentar aqui o Rodrigo, que está conosco na mesa de som. Sim, tá aí o... É a mesa de som agora, né? Antigamente, né? É mesmo. Sonoplasta. É uma alegria muito grande poder estar contigo, compartilhando um pouco da história do livro, né? O Mestre Pasteleiro, e contando um pouco da minha trajetória aí. Perfeito, então. Hoje a experiência vai ser um pouco diferente, né? Tu vai estar do outro lado da mesa. Sim. Na maioria das vezes tu tá direcionando, apresentando. Hoje é o entrevistado. E aqui, né? Conhece muito bem o podcast, a gente fala... Não é um interrogatório, não é uma... Ainda bem, né? É uma entrevista suave, eu vou dizer. A gente só coloca as perguntas por direcionamento pra gente ter um norte, né? Sim. E aí, tu é natural de Pato Branco, né, Jefferson? Paraná. Sua família, no caso, seu pai, né, saiu de Iraí, foi para o Paraná. Nos conte, então, agora sobre a sua vida, Jefferson, sobre a sua trajetória, sua infância, e como você veio parar em Sapucaí do Sul. Lá do... É leste do Paraná? Acho que... Oeste do Paraná. Veio residir em Sapucaí do Sul. Eu sei que a tua história de vida tem um pouco interligada com a narrativa do livro, mas nos conte aí. Eu sempre brinco, né? Eu sou gaúcho de descendência. Ah, sim. E paranaense de nascimento. Então, meus descendentes todos são gaúchos, né? Sim. Meu pai é de Iraí, minha mãe de Passo Fundo. Passo Fundo. A minha avó em Guaporé, meu avô, parte de mãe, né? De Soledade, e meus avós, parte de pai, de Iraí. Então a minha descendência toda é gaúcho. Sim. Gaúcha, né? E em certo momento da vida dos meus pais, quando casaram, em certas dificuldades aqui na região do Sul, o Paraná era um estado que crescia muito, lá por 1950 e 60, o Paraná era um estado que se desenvolvia muito e era muito comentado aqui no Sul. Ah, sim. Até Pato Branco é uma rota de colonização do povo gaúcho. Sim. Então, Pato Branco, quando eu era criança, eu me lembro, eu fui piochado lá, tava piochado. É bastante gaúcho. Churrasco, as músicas tradicionais gaúchas estão tocadas nas casas. Então, a minha descendência de genética é gaúcha, né? Gaúcho. Mas nasci em Pato Branco, cidade que eu tenho muito orgulho. Sim. É uma cidade pujante na economia, na agricultura, na pecuária. Eu sou de lá, naquela região, nasci lá. Bem desenvolvido. Bem crescido. Então meus pais foram para Pato Branco e eu fui concebido, inclusive, em Barracão. Que é próximo a... bem próximo, mas nasci em Pato Branco. Sim. E fiquei lá até os 13 anos. A história do pasteleiro começa em Pato Branco. O mestre do pasteleiro é uma história em que o mestre está em um momento na vida dele de tristeza, de angústia, e encontra o pasteleiro, que é a sua versão mais jovem, que retorna para conversar. Então, lá em Pato Branco eu comecei essa vida de vender pastel, porque as dificuldades eram grandes. Né? Sim. E meu pai era policial militar, foi expulso da polícia militar, teve um problema lá interno, acabou sendo expulso, não superou a situação da expulsão da polícia. Sim. E acabou indo morar na rua. Então, a depressão muito forte. E respondendo a tua pergunta, como que eu vim parar no Rio Grande do Sul? O pai teve uma chance na vida dele de ressignificar a vida, ressignificar a existência, transformar aquele momento de depressão, tristeza, de alcoolismo, de morar na rua,
numa chance de mudar, e ele veio pro Rio Grande do Sul, a convite do irmão dele, o Augusto Ferrari. Ah, sim. E aí ele ficou aqui 2 anos, morando no meio do mato, cuidando do porco, galinha, Sim. vaca, e se afastou do álcool, Sim. substituiu o álcool pelo chimarrão, se aproximou da fé dele em Deus, né? Sim. Ele virou evangélico, então toda a parte de ressignificação de vida o pai teve. E aí sim, depois que ele saiu dessa vida, a mãe voltou a morar com ele, e aí eu vim. Viemos juntos pra cá, no Rio Grande do Sul. Então foi mais ou menos essa linha que fez com que você chegasse em Parecia aqui em função da vinda do meu pai pra cá. Sim. Pra transformação de vida e melhoria de tudo situação. mais. Sim. Essa parte tu narra em detalhes, né? No livro, que tive o prazer de fazer a leitura. Foi minha primeira leitura de 2025. Feliz, muito feliz. É uma história bem envolvente e de ressignificação. Sim. Né? De que o estado que a pessoa está hoje, não importa se ela buscar uma melhora, né? E a gente vê muito na oportunidade que teu pai teve, com a ajuda do teu tio, né? Uhum. De ressignificar, de mudar a vida, de sair nas ruas. Eu acho que ficou 7 anos, mais ou menos. 7 anos, isso aí. 7 anos na rua, não é 6 meses. Não é 6 meses. É um ano, né? E até, eu fiz outra pergunta, mas eu queria resgatar, porque uma parte do livro comentava que vocês viam ele em situação de rua, né? Uhum. E pra vocês era tudo uma brincadeira? Como era na mente de uma criança? Criança, eu tive uma relação com meu pai desde sempre muito próxima, né? Sim. Eu lembro do meu pai na polícia militar, fardado. Chegava em casa, sempre nos trazia um chocolate. O meu irmão, o Gia Ferrari, inclusive é pastor, né? É pastor, e ele é presidente da igreja evangélica Paz do Senhor, lá no Paraná. Então, nós desde criança tínhamos essa relação muito próxima com meu pai. Uma relação de afeto muito, muito próxima, muito ligado. Sim. A expulsão dele da polícia, em função do alcoolismo, em função de escolhas erradas que ele fez. Sim. Mas esse amor, essa questão que nós tínhamos nutrido, né, de um pai, nunca se perdeu. Sempre teve vivo. Nunca se perdeu. E os 7 anos que ele morou na rua, nós eventualmente o encontrávamos na rua, né? E sempre abraçava. O pai é fedido, assim, ó, cheirando mal, cabelo comprido, assim, unhas grandes. Sim. Mas o filho quer abraçar o pai. Sim. Ele se separou da mãe, não foi culpa nossa. Até nós fomos, inclusive, até vitimados pela separação dos pais, porque o filho sente, né? Sim. Independente do motivo, da circunstância, o filho quer ver o pai e a mãe junto. Sim. Evidentemente, não em caso de violência doméstica, não, né? Mas nesse caso, o pai não era violento, o pai nunca foi violento. Sim. O pai era um alcoólatra em que o álcool dominou. Sim, o álcool foi o... Mas pra te responder, quando eu vi o pai na rua, ia lá abraçar o velho. E ele sempre tinha um baralhozinho no bolso. Né? Como tu leu o livro, sabe? Ele trabalhou em circo. Sim, ele foi trapezista, foi mágico. Então ele sempre tinha uns truques ali com a gurizada. Então, normalmente eu encontrava meu pai com alguns colegas, eu estava com alguns colegas meus da escola. Sim. Então nós encontrávamos meu pai e eu apresentava o pai, e o pai, pra fazer lá a compensação, fazia uns truques de mágica, e eu ficava orgulhoso, o pai todo sujo, fedorento. Meu pai é mágico, meu pai é o cara. Sim. Porque criança não tem essa maldade. Então pode tem até o... Esqueci até o que escreveu o livro Papai é Top, esqueci. Ele trabalha essa questão de que como a criança enxerga a Piangers, como a criança enxerga o pai, né? E pra você, teu pai tava em situação de rua e tudo mais, mas teu pai é mágico e tu tinha um orgulho dele fazer aquelas coisas, né? A mágica, o diferencial. E não se preocupava com a opinião do outro. Dos colegas. O meu pai tá ali, é o meu herói, sempre será meu herói. Exatamente, eu tinha ali 9, 10 anos. E pra criança, é o que tu falou, o pai é o herói. O pai é uma figura, o pai e a mãe, né? Sim. São as figuras do superego, aquele que tu encontra uma proteção, né? Sim. Tu encontra alguém que te dá uma resposta. Mas embora o pai estivesse naquela situação, ele nunca foi violento conosco. Sim. Nunca nos abandonou. Claro, hoje, isso foi em 82. Pensa hoje que se fala tanto, se estuda depressão, ansiedade e outros tipos de questões mentais, né? Naquela época não se falava isso. Nem se tinha muito estudo sobre isso, nem mecanismo de ajudar a pessoa. Então, o pai teve uma depressão muito grande, um acontecimento muito difícil na vida, que ele não suportou, ele não teve força para superar e acabou na rua.
Mas Sim. nunca foi violento, nunca Sim. foi uma pessoa ruim pros filhos nem pra esposa. Sim, foi uma questão psicológica, né? Que se fosse hoje, ele já seria diagnosticado rapidamente, só que na época, né? 82. Talvez não teria nem sido excluído da polícia. Talvez teria sido feito um tratamento Afastado, pra fazer ele, um tratamento. afastamento e tal. E é isso que o livro aborda. Então, o interessante do livro é isso, né? Mostrar essa questão do meu pai, essa dificuldade que ele teve. Sim. Mas a minha mãe também, Jonathan, teve uma função muito importante nessa história toda. A mãe nesses 7 anos. Eu imagino, tipo assim. A mãe nesses 7 anos nunca casou. É uma mulher valorosa. Uma mulher, um alicerce, né? Parecia que ela sempre tava esperando. E com fé, Ele né? vai voltar, ele vai E voltar. quando ela conhece Deus, ela conhece a igreja do Evangelho Quadrangular. Igreja quadrangular. É o primeiro Sim. contato que ela tem com Deus, assim, Sim. mais próximo, mais no sentido de eu vou fazer um pacto de fé, vou fazer um propósito, e ela fala isso, né? Sim. Quando ela era criança, eles eram católicos. Sim. Inclusive, ela tocava o sino da igreja. Sim. A missão da minha mãe, todo E também a colônia italiana era muito Sim, católica, né? muito católica. Então, ela sempre foi vinculada a essa religião católica, tocava o sino da igreja. E ela foi conhecer a igreja evangélica lá pelos 30 anos, 30 e poucos anos de idade. Sim. Começou a aumentar sua fé em Deus. Sim. Então, nessa questão do meu pai e da minha mãe, a gente trata no livro isso, são duas coisas, né? O meu pai em situação difícil, mas com uma esperança de um dia conseguir sair, Sim. e a mãe que nunca perdeu a esperança de que ele Que saísse. ele ia E sair. quando encontrou Deus, ela aumentou a esperança dela. Sim, foi potencializado. né? Exato. Perfeito. Eu observei esse. Que tu vai lendo, tu vai imaginando, né? Aham. Primeiro eu fiquei. Porque tu começa a se colocar. Por isso que é interessante o livro, pra ter um merchan. Faz Tu começa a se colocar no lugar do personagem. E na parte que falava assim, nós encontrávamos, né? Claro, na narrativa não fala em primeira pessoa, mas enfim. Sim. Encontrava o pai na rua, eu fico imaginando como se fosse eu encontrar o meu pai na rua, junto com os colegas de aula. Hoje, talvez a gente teríamos vergonha e tudo Sim. mais. Mas o pensamento de criança, isso aí não existe. E aquilo que nós falamos antes, né? O pai sempre vai ser o herói, né? E por outro lado também, de uma esposa que 7 anos, né? Ficou esperando, não, ele vai voltar. Não buscou outro relacionamento, não deu um ponto final. E que sempre tava com a esperança de que não, isso aqui é só uma vírgula. Sim. Ele vai voltar. E depois disso ainda, quando o teu pai veio pra Sapucaí do Sul, aí ele ficou mais 2 anos pra se reorganizar, pra aí de fato, né, a família for... já dei um spoiler aqui, né? Pra família for ser reconstituída Sim. de novo, né? Então é muito interessante o tanto de ensinamento que traz, né? De uma mulher que manteve firme, que não perdeu a esperança, de um esposo que mesmo que estava numa situação de vulnerabilidade, ele sabia que um dia ele ia retornar e ao mesmo tempo, né, não abandonou talvez a sua família em questão, vou usar o termo financeiro, mas emocional sempre tava ali, Sim, né? sim. Sempre tava ali. E a minha mãe, sempre que podia, mandava um dinheirinho pra ele. Não dizia que ela que mandava, dizia que alguém pedia pra alguém entregar. Sim, E o pai ficava, eventualmente, em alguns lugares pedindo esmola, pedindo Sim. dinheiro, né? Ele tinha quebrado uma perna, então ele tinha dificuldade de Sim. arrumar trabalho. Então a mãe sempre mandava um dinheirinho e tal. sim, Mas eu acho que a fé dela, fundamental ali, me parece que é a fé, né? A fé da Sim. mãe, a fé em Deus, a crença e também a disposição do pai em querer sim, sim. sair daquela situação. Porque Sim. não adianta Deus, o universo, te mandar várias oportunidades pra tua vida, Sim. e tu, apesar de observá-las, não queria aceitá-las, Sim, né? Querer se permanecer naquela situação difícil. Então, há que ter uma disposição da pessoa em querer se transformar, em querer melhorar. sim, E isso para tudo na vida, o drogadito, o desempregado, a pessoa que busca uma qualificação, né, para crescer no trabalho, ela tem que querer, em primeiro lugar, Sim. ela tem que aceitar isso para poder a coisa acontecer, porque senão a coisa Sim. não acontece. Sim, né? não adianta apresentar oportunidades para a oportunidade, não adianta existir oportunidade se a pessoa não querer tomar essa posição, né? E aí, enfim, né? Veio para Sapucaí nesse contexto, né? Tudo mais, a família se reestruturou novamente. Sim. E aqui, claro, eu vou meio pular o tempo, não vou seguir uma ordem cronológica, mas a gente vai estar resgatando vários pontos. E o desejo de ingressar na brigada foi pelo pai ou foi por... A gente sempre tem um... Sempre tem um questão de porquê, casa, né? tem Um porquê. Nós temos
o ego e o self, né? Tem um livro Em Busca de Si Mesmo, do Michael, Em Busca de Si Mesmo, que fala do ego e o self. O self é o universo interno nosso, que é o inconsciente, totalmente, às vezes, não acessado. E o ego é aquele que a gente acessa, né? Agora, como é que o que eu tinha internamente em relação à polícia? A imagem positiva do meu pai. Sim. Um cara bem fardado, bem organizado, disciplinado, respeitado, numa fase excelente da nossa família, né? Sim. E depois que ele sai da polícia, acontece que a família é destruída, né? Sim. Quando a família retorna depois novamente, eu tinha 13 para 14 anos, aquele self, aquele meu inconsciente em relação à polícia, era positivo. Sim. Era algo bom, né? Sim. E quando abriu o concurso da Brigada Militar, eu vendia pastel. Sim. Eu vendia pastel. Nós ia entrar depois. Quando abriu o curso da Brigada Militar, vamos me inscrever. Falei com o pai, o que o senhor acha? Não, vai, você vai gostar. Vai lá, faz o concurso. Sim. E a mãe preocupada, não, mas... Porque a mãe passou por tudo, né? Sim. Mas não é não vai ser muito bom, será que tu vai se adaptar, meu filho, é perigoso. Meu mãe... É como que nem tu falando do self, né? Pra ti tu tinha uma imagem boa, mas pra tua mãe a imagem brigada. Exatamente. Militar, por isso não no ego dela, aquela ideia de proteção, né? De ajudar o filho, eu acho que é perigoso. Teu pai aconteceu tudo que aconteceu com teu pai, né? A polícia é uma questão de lidar com violência, né? Combater o crime. Sim. Mas, cara, eu peguei, a minha intenção, minha ideia era seguir o caminho da segurança pública. E tu tinha mais ou menos que idade quando prestou o concurso? Tinha 20 anos, que foi abriu o primeiro edital, eu tinha 20 anos. 19 para 20 anos. Tu entrou nesse primeiro? Passei no primeiro. Primeiro. E aí, cara, fiz a prova, eu juntei dinheiro vendendo pastel. Juntei dinheiro durante um ano vendendo pastel, porque eu queria me preparar para o concurso de soldado da Brigada. Sim. E eu sabia que eu não tinha... em função de tudo que aconteceu na minha vida, trocar de estado, não consegui fazer um estudo muito com qualidade, em termos de tempo também, e estrutura familiar também, que isso é muito importante. Que influencia Então eu sabia que eu tinha um déficit de conhecimento que eu precisava recuperar para um concurso da Brigada. Sim. E então eu vendi pastel 10 meses, juntei uma grana e fui no cursinho que tinha, melhor cursinho que tinha em Porto Alegre. Na época era o Mauá. Era um cursinho preparatório para vestibular. Ficava ali na Salgado Filho ali. Eu fui lá com o dinheirinho, eu não lembro agora, mas eram 700 e poucos reais. Como eu queria parar de vender pastel e só estudar pro concurso, naquele ano, eu juntei o dinheiro e fui lá no curso Mauá. Eu queria falar com o diretor. Veja, um guri de 19 anos, assim. Quero falar com o diretor. Não, por que não? Porque eu quero fazer o cursinho aqui de vocês, só que eu vou pagar à vista. E o curso era 1.000 e pouco. 1.100, eu acho que era. Eu só tinha 700. Eu não posso pagar parcelado, porque eu não vou ter mais como pagar parcelado. Porque eu não vou estar mais... Eu quero só estudar. Não vai estar mais entrando dinheiro. Não vai entrar mais dinheiro. Aí tem que agendar o dia com o diretor lá, do cursinho Mauá. Aí voltei no dia agendado, o cara me recebeu, e eu expliquei os motivos que eu queria, né, pagar visto, o curso, queria desconto, e ele me deu desconto. Te deu? Paguei os 700. 40% de desconto. Mas eu expliquei o motivo, eu fiz o convencimento, né? Sim. Aquela idade, né? Já sei os gatilhos mentais com ele. Já vendia pastel, já sabia lidar com... cara. O cara que vende pastel na rua tem que se virar, ele adquire alguns conhecimentos. Na negociação. Não, é uma virtude. Sim, tu adquire os conhecimentos para negociar ali e tentar convencer a pessoa que de fato não estava mentindo, era verdade? Sim. Eu queria só convencer ele da minha verdade. Sim. Né? E quando tu fala a verdade, eu acho que tu não merece castigo, tu merece, eu acho que louros. Se tu falar a verdade, mesmo que tu se exponha. Tá falando a verdade. E eu falei a verdade pra ele e ele manteve lá os 700 reais. Não, pode... Passa no caixa lá, diz que eu autorizei, pode pagar. Tá matriculado. Cara, maravilhoso aquele cursinho. Português, matemática, revi tudo. Biologia, até literatura teve. Foi maravilhoso. Ficou geografia. Preparadíssimo para o concurso. Sim. E aí, quando abriu o concurso, passei. Soldado da Brigada Militar. 20... Quantos anos na Brigada? 26 anos. 26 anos. 26 anos. Aí foi crescendo mais e mais, né? Foi crescendo. Bem, além disso, essa questão da tua carreira na Brigada, tua vontade, né? Depois a gente vai rever até a tua questão acadêmica também, de áreas que tu foi buscar, né? Sim. Além da segurança pública. Também teve a oportunidade de apresentar um podcast, né? Que é o Conexões de Vida. Como foi isso aí? Foi uma iniciativa tua ou um convite? O podcast,
eu tenho uma veia na comunicação, né? Uma veia bem forte na comunicação. E na Brigada Militar, quando eu entrei na Brigada, fui aprovado com concurso, eu fiquei 1 ano em Santa Maria fazendo curso de soldados. Eu fiquei bem longe de casa. Sim. E no curso tu começa a ver algumas habilidades, todos têm a sua natureza, né? Sim. A minha natureza sempre fui muito comunicador, muito falador. Falador no sentido de falar bastante, né? Sim. E quando eu vim pra Sapucaia trabalhar na Brigada, me colocaram na comunicação social. Ah, deu onde tu queria. Exatamente. Então eu fui trabalhar na Brigada, na comunicação social. E tinha contatos com a imprensa. O coronel na época, que era de Sapucaia, o coronel Miranda, tá aposentado hoje, me colocou a fazer um contato diariamente com a rádio local, que é a rádio comunitária de Sapucaia, a Rádio Equipe. Ah, sim. Então eu entrei na Brigada, me colocaram na comunicação social e tinha contato diário com a rádio local. Ocorrências nas últimas 24 horas, presos. E eu comecei... Todas as notícias. Todas as notícias. Relatavam pra E às vezes tava ocorrência de vulto, assim, ocorrência de grande repercussão. Como os canais de imprensa tinham o meu contato, ele me ligava. 0 Hora me ligava, Diário Gaúcho me ligava, Correio do Povo me ligava, a Rádio Equipe da Sapucaia me ligava, Rádio Farroupilha me ligava. Então eu tava passando informação, me comunicando. E eu fui desenvolvendo mais essa habilidade de conversar, de trocar ideia. E aí acabou que virou um programa semanal de rádio em Sapucaia. Entendeu? Começou primeiro no rádio. Começou no rádio. Foram 10 anos de programa. Tu apresentava os relatórios. Plantão de polícia, o programa. Todo sábado, das 9 às 10, eu ia lá na rádio Equipe de Sapucaia e passava 1 hora passando os relatos. E as pessoas ligavam perguntando coisas. Eu via a viatura no meu bairro, o que estava acontecendo. Na época não tinha rede social, o pessoal ficava filmando. Aí tu falava lá, porque era rádio, né? Então, assim, tu não podia dizer assim, foi o teu vizinho. Aí eu falava, essa semana foi preso um homem foragido no bairro Santa Cecília. O homem tinha homicídio. E a pessoa ligava lá, eu vi, olha, eu quero dizer que eu vi. Parabéns à Brigada Militar pela prisão. Então eu comecei a desenvolver aí essa habilidade de comunicação, de troca com as pessoas. E o podcast surge agora há pouco mais de 2 anos. O podcast Conexões de Vidas, né, para trazer histórias para além das ocorrências policiais. Trajetórias de vida. Que tem a ver, aí fecha com o meu livro. Sim. Né? Trajetória de vida. Eu conto, então, nesse podcast, trajetórias de pessoas que venceram obstáculos, que superaram dificuldades. Sim. Não tem nem a ver com riqueza, com dinheiro, com grande empresário, grande empreendedor. Às vezes um cara que venceu uma questão particular, por exemplo, um câncer, né? Isso é uma grande vitória hoje em dia, né? Tem uma doença. Levei também pessoas que tiveram uma carreira de sucesso nas suas vidas de empresários também. Sim. Então, a ideia do podcast hoje, Conexões de Vidas, é contar trajetórias de sucesso, trajetórias que possam inspirar outras pessoas a também, né, seguir um caminho semelhante. E aí te convidaram pra fazer essa participação. Não, o alemão chegou um dia, Ferrari, olha aqui, ó. Ele tava com uma mesa semelhante de vocês aqui, uma mesa grande, assim, uma TV no fundo, assim. E aí ele me chamou lá, Ferrari, vem cá. Ele tem outro estúdio do lado, um estúdio que é tipo uma bancada, assim, que nem jornal mesmo, né? O estúdio, assim. Eu queria fazer um programa contigo policial, cara. Trazer ocorrência, que nem tu fazia na Rádio Equipe. Eu tenho esse estúdio aqui e tal. Eu olhei, legal, cara, parece uma boa ideia, assim. Sim. Tá, eu olhei pro outro estúdio que era o podcast, tudo fechado, assim, luz apagada. Falei, tá, mas aquele lá, aqui, cara, aquele é um projeto que eu tô montando devagarinho, assim, tô montando, pensei em fazer o ano que vem. Não, então tá, me chama quando estiver pronto aquele lá, que aquele eu quero. Aquele eu quero. Esse já tá meio batido já. Todo policial, esse já tá meio, passou essa fase. E aí começou o podcast Conexões de Vidas. E aí... E o primeiro entrevistado, vê como tudo a vida é conexão. Sim. Sabe? E o universo, Deus está sempre se comunicando. Deus está sempre te mostrando que o caminho é por aqui. Sim. Ele está dizendo assim, ó, ele está mostrando pontos no teu caminho que mostram, continua que é aqui. Sim. Então, são coisas que se interligam, assim, são conexões. Sim. E o primeiro entrevistado do podcast Conexões de Vidas foi o Sargento Geraldo Sena. O Sargento Geraldo Sena, há 10 anos antes, ele lançou um livro. Ele estava na ativa na Brigada Militar, trabalhando, está aposentado agora. Ele estava na ativa na Brigada Militar, lançou um livro chamado Simplesmente Velejar, que ele conta as velejadas dele, ele é velejador. O sargento, ele é velejador. Ele contou, isso em 2013, ele lançou o primeiro livro,
ele contou as histórias de várias navegadas dele, com o veleiro, Sim. as aventuras. Quando ele lançou o livro, eu liguei para um contato meu dos jornais, ele ganhou uma página inteira no jornal O Correio do Povo. Ele foi entrevistado em 2014 pelo Correio do Povo e foi uma página gigante do jornal, entrevistando o Senna, contando como um policial, né, militar, escritor agora, com essa relação. Ele divulgou o livro dele e 10, 11 anos depois, 2024, 23, 10 anos depois, ele vem ser entrevistado no meu podcast, lançando o segundo livro dele. Ah, passou. Já aposentado, já. Veja que nós nos conectamos novamente, né? Sim, voltou tudo. 10 anos depois. Sim. É fantástico mesmo. Muito bacana isso. E agora, então, né? Falando do livro, né? Já que a gente já tá nesse ponto, falamos das histórias, mas queremos falar assim do... Como que surgiu a vontade de você escrever? Tipo, o livro em si foi o conselho de uma pessoa? Foi um sonho? Ou foi um desejo interno seu? Pensei assim, não, eu tenho que contar a história da minha família. Como foi mais ou menos esse start de tu querer escrever? Porque contar a história, não vou dizer que é fácil, mas é mais simplório. Mas tu escrever, tu pensar, tu ilustrar, tu criar todo um plano pro leitor ler e se sentindo estar no morro lá, como o livro é narrado, é uma visão... É um exercício maior, né? Então, como foi esse desejo aí iniciou esse desejo de você escrever o livro aí? Eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre fui um leitor vorado, assim. Sim. E como leitor, eu sempre fazia uma leitura crítica, analisando... Crítica no sentido de analisar, de fato, a forma de escrita, a forma de que um autor abordava o tema... outro abordava o tema, a forma que escrevia em primeira pessoa, em segunda pessoa, em terceira pessoa, em pessoal, tipo da narração. Então eu sempre gostei assim de escrever. E sempre me imaginava se eu era capaz de escrever. Se era possível escrever. Sim. Então eu sempre tive esse desejo. Iniciou com... um desejo mesmo, algo meio que da natureza do ser humano. Assim, de se testar. Testar, exatamente. E esses dias mexendo nas minhas coisas lá em casa... meus escritos, eu peguei um texto que eu escrevi em 2000, eu tinha 16 anos, que foi no ensino médio, numa aula de filosofia, que o professor fez 15 questões sobre nossas vidas, a minha vida naquele momento, a minha vida na adolescência, como eu via a vida, o que eu pensava do futuro, e uma das coisas que eu botei que eu queria ser escritor. Veja. Já tava e o próprio, uma premonição. E o próprio texto que eu escrevi sobre mim, ele dá umas ideias de uma divagação, uma abstração, algumas coisas mais do campo mais refinado, né? Sim. E aí tu junta tudo isso. E tudo que aconteceu com meus pais... Tá aqui, eu já tenho a história e já tenho a vontade, então... Exatamente. Eu falei, cara, eu tenho que escrever a história dos meus pais, tá aí. Sim. Eu tenho que escrever a história dos meus pais. Eu tenho que deixar essa história de resiliência, de coragem, de força, de fé registrada. Sim. Então eu me encorajei a despertar esse desejo de ser escritor baseado num propósito maior, que era eternizar a história dos meus pais. Sim. Não, fantástico, então. Sei que você está recebendo muitos feedbacks, né? Eu vejo aí no Instagram. Inclusive o teu feedback me emocionou muito, gostei muito. Fico muito feliz e grato. Sim. Fez um vídeo no Instagram, compartilhei. Mostrei pra família, o pessoal ficou muito emocionado. Obrigado mesmo. Sim. Obrigado. Que bom, feliz. Não, e aquilo que eu comentei no vídeo foi... Eu já disse antes aqui, a tua maneira de escrita faz com que o leitor esteja no livro, né? Ou esteja se colocando naquela posição. E aí tu começa a refletir. Sim. E às vezes assim, a gente começa a até pensar no momento que estamos. Porque a gente sempre tem um problema. Vamos usar esse termo, né? Sim. Sempre tem algo para ser resolvido. E às vezes o ser humano fica até meio sem esperança, né? E aí quando tu olha para a história, tu começa a ver possibilidades a partir da história do outro. Não se... seu Ari, né? Sim, conseguiu, se a Dona Isadiro, enfim, a família conseguiu, eu também consigo, né? E aí, claro que não é o mesmo problema, mas são situações que precisam ser melhoradas, né? E aí a maneira que tu escreveu faz com que tu esteja dentro, né?
Eu acho que a situação que meu pai viveu é uma situação das mais difíceis, não a mais difícil talvez, tem outras, mas de todas as possibilidades de um ser humano viver uma vida, todas as dificuldades, os obstáculos, a situação que o meu pai viveu, talvez seja a mais difícil, a mais indigna. Sim. Porque veja, o pai sempre disse que ele era um cara disciplinado, sempre bem limpo, bem vestido, um militar sempre Sim. bem disciplinado, barba bem feita, coturno bem ilustrado. Sim. E ele ficar numa situação de morador de rua, comendo no lixo, como eu vi ele comendo no lixo, Sim. é a situação mais difícil. Agora, como que a gente consegue transcrever essa realidade num livro? Como tu consegue... Porque ninguém vai sentir o cheiro que eu senti Não. ao abraçar o pai e sentir o cheiro fétido. Sim. Ninguém vai ver aquela imagem do cabelo comprido, unhas grandes, né, barba gigante. Sim. É o aspecto de um urso, eu coloco no livro, um aspecto de um urso. Sim. Ninguém vai sentir lendo um livro. Sim. Então, aí a habilidade do escritor é em fazer um papel em branco e algumas letras escuras, né? Se transformar em imagens coloridas na cabeça da pessoa. Sim, Né? Imagens, até conseguir que a pessoa consiga sentir um cheiro na sua imaginação. Sim. Né? Então, esse é o grande desafio. E quando tu faz o teu relato e outras pessoas que também me fizeram feedbacks falam exatamente isso, para mim é uma alegria muito grande, uma gratidão muito grande a Deus. Sim. Porque me parece que o livro todo, ele, desculpe a modéstia, né? E talvez não o merecimento, né? Mas o livro todo, ele tem uma grande parcela da mão de Deus agindo ali, no sentido de dizer, eu quero que tu escreva isso e que tu toque no coração da pessoa nesse sentido e que tu mostre que não há problema na vida, não há dificuldade e não há obstáculo que o ser humano não consiga passar com fé em Deus, fé em si mesmo e acreditar que é possível. Sim, sim. Entende? Então, me parece que o livro tenta, de forma muito clara e com uma escrita muito objetiva, mostrar que não há dificuldade. Que o que tem que ter, em primeiro lugar, é fé em Deus e fé em si. Sim. São duas coisas que tem que ter. Sim. E foi essa, literalmente, esse sentimento que eu, como leitor, tive, né? Digamos assim, não existe obstáculo. E também a ideia de se colocar na situação, né? Claro que eu já disse antes ali que é que mais chamou a atenção foi, tipo, eu imaginar eu com 8 anos eu abraçar meu pai. Sim. E então, tipo, e o ponto objetivo, né, principal, como tu mencionou ali, foi a questão de mostrar para as pessoas que, né, nada está perdido e sempre tem Por mais difícil que seja a situação, tu não pode perder a esperança. E o mestre, ele tá numa situação muito difícil, né, da vida. E certas coisas aconteceram comigo, e eu me sinto à vontade aqui para falar para vocês, confessar isso para vocês, que me levaram a ter sentimentos, e certas coisas não tivessem acontecido na minha vida, eu não teria a propriedade de escrever como eu escrevi. Sim. Entende? Então, por exemplo, eu entrei na brigada como soldado. Entrei soldado, fiz concurso para sargento, fiz concurso para tenente na brigada. Então hoje eu estou no último posto da minha carreira. Vai até tenente. Aí tem outra carreira que começa como capitão e vai até coronel. Que é uma carreira que exige curso de direito, né, exige concurso público de alto nível, uma concorrência com gente em todo o país, é um curso público, aberto. Né? Sim. Então, e aí eu me preparei para esse concurso, fiz de faculdade de direito, fui aprovado no concurso para capitão, fui nomeado para o curso de capitão, iniciei o curso de capitão e desisti do curso. Preferiu ficar no... Mas e aí teve questões que aconteceram internamente que colaboraram com a minha escolha, a minha decisão, né? E a culpa eu atribuo somente a mim, de ter desistido do curso, mas isso teve consequências internas em mim depois, muito fortes. Né? E eu diria que eu vivi naquele momento quase, guardar as proporções, eu vivi naqueles dias depois que eu pedi desligamento do curso de capitão, eu vivi um momento muito difícil na minha vida. Sim. É um momento de obscuridão, assim, de depressão muito forte. Eu tive que resgatar na história do meu pai e da minha mãe forças para não sucumbir. Sim. Porque, veja, tu tem uma trajetória de vida que eu acabei contando aqui desde o começo. Sim. Um desejo de entrar na brigada. Aí tu consegue entrar como soldado, tem dificuldade, paga um cursinho preparatório, caro, e tu consegue aprovação. Tu consegue ascender na carreira. E quando tu chega no posto maior que tu deseja, faz outro concurso. Tu faz outro concurso. Né? Tu faz pra crescer mais ainda. Crescer. E aí tu desiste dele. Né? Então isso me causou uma tristeza muito profunda.
E o livro começa nesse momento. E quando o mestre vai pro morro e eu explico ali a situação toda de sentimento, de fato era o sentimento. Sim. Sim, tu tava com uma oportunidade ainda para crescer mais e por problemas, enfim. Internos, mais problemas internos, mentais, né, que os processos, e eu estudo essa questão do self, né? Sim. Tem coisa do teu inconsciente que toma decisões que são movidas pelo teu inconsciente. Em momentos cruciais, em que você conscientemente não tá entendendo. Sim. Você conscientemente não consegue perceber por que tu tomou certas decisões na tua vida. Por que certas decisões na tua vida você toma ou não toma. Por que algumas atitudes tu avança e não avança. Sim. Você racionalmente não entende. Mas o teu self, o teu inconsciente tá gritando. Sim. E ele não te quer aqui, eu te quero ali. Ou essa situação pra ti é traumatizante e vai te causar mais dor do que prazer. Então, é nesse momento que o livro começa. Então, o livro também me ajudou. Pensar em história dos meus pais, escrever elas também me ajudou a sair de um momento difícil da vida. Também foi o primeiro, como é que é? A gente usa nas pregações, né? Que é a primeira, quando tu vai pregar, a primeira palavra tem que falar contigo, né? Depois, aí é a mesma coisa contigo. Tipo, antes de falar com o leitor, também a história falou com o escritor, né? Então, isso para mim é muito gratificante. Saber que eu escrevi um livro, né? E que ele serviu também para me ajudar. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em dúvida sobre a sua existência, estão em dúvida sobre os caminhos que vocês escolheram, se está certo ou está errado, que estão em dificuldades em relação à sua vida, estão em momentos de depressão e tristeza, esse livro, com a história dos meus pais, pode ajudar muito a ressignificar isso. Com toda certeza. Tem uma parte que tu descreve a tua mãe, né, no livro. Eu achei foi bem no início, né? A parte fala que, como mãe, né, esposa, ela se apega à sua crença em Deus não como uma fuga das dificuldades, mas como uma fonte de força para enfrentá-las. E aqui eu vejo isso como a essência, trazendo pela questão cristã, do cristianismo, como existe, como deve ser Deus na nossa vida, né? Porque muitos tratam Deus como uma fuga, como um escape, como uma desculpa, ou como até dissolvendo uma legalidade para suas decisões equivocadas. Mas aqui tu narra, a sua mãe não. Ela não olhou, eu vou para Deus para me fugir da situação desagradável que eu estou, né? O esposo na rua e tudo mais, criando 2 filhos sozinhas. Mas ela achou em Deus como uma força, como uma fonte, né? Sim. Que é na verdade, a realidade. Deus é o que dá a força, né? Eu gosto muito dos Salmos 23:1. Infelizmente, algumas traduções foram equivocadas. A tradução geral que a gente conhece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim. Mas, na verdade, o original, o Senhor é meu pastor e em nada ele vai faltar. Né? No sentido de que ele sempre vai estar. Né? Ele sempre vai estar. No momento de instabilidade, no momento de estabilidade, no momento de tristeza, no momento de alegria, ele sempre vai estar. Né? E aí, Deus é a nossa fonte e que produz em nós uma força para enfrentá-la, né? E aí, claro, a história da tua mãe já mostrou isso. Como tu descreveu, né? Não, Deus não é a minha fuga, eu não estou fugindo, mas eu estou buscando força porque eu sei que novos tempos vão vir, né? Eu sei que há uma luz no fim do túnel, né? Há uma esperança ainda, né? Eu ia terminar a pergunta. De todos os feedbacks que tu respondeu, tu consegue falar de um assim que esse feedback foi bom, te emocionou, deixou feliz com o resultado do livro? Ou foram inúmeros e tu nem... Porque sempre tem um, né? Tipo assim, fulano de tal, fulano de tal. Não, todos os feedbacks foram muito bons. Muito, muito bons mesmo. Mas teve um especial que eu considero assim, não pela profundidade, não pelas palavras, mas pela significância da pessoa que deu o feedback. O Mauro Saltier. O Mauro Saltier, ele é empresário de Sapucaia do Sul e ele tem... É imobiliária, né? O Ademir Saltier tem imobiliária, que é o irmão dele, é advogado. Tá. O Mauro também é advogado, mas ele tem autopeça. Autopeça, Latina Autopeça, de Sapucaia. E o Mauro, ele recebeu o livro de manhã e no fim do dia ele tinha lido o livro. Em 8 horas, aí ele mandou o feedback, tirou foto do livro aberto, na última página. E ele disse que, ele escreveu que ele tinha parado tudo que estava fazendo,
parou toda o que ele estava fazendo, deixou a empresa dele lá com os funcionários, com a esposa, e ele foi ler o livro. E ele deu um feedback emocionado, que Sim. lembrou das histórias, achou emocionante, vibrante a história. Bom, não lembro as palavras que ele usou todas, né? Mas ele escreveu um texto grande, mas em resumo, ele se emocionou muito, mas muito por quê? E por que é especial? Porque o Mauro Salguero me viu vendendo pastel. Eu vendia pastel pro Mauro Salguero. Sim. Quando ele tinha latino autopeça, era uma autopeça do tamanho aqui dessa sala aqui. Sim. Que era o depósito e um pedacinho da frente que era a recepção ali, que ele atendia sozinho as pessoas. Era só ele, né? Era o Mauro Salguero. E hoje a Latino Autopeça é uma potência, uma grande empresa que cresceu muito, né? Então, todos os feedbacks foram muito importantes, me emocionaram muito. A Nara também, a Nara Kleber. E quando eu era menor aprendiz do Banco do Brasil, porque eu fui uma época menor aprendiz do Banco do Brasil, Sim. e vendia pastel no Banco do Brasil, virei menor aprendiz do Banco do Brasil. Com a Nara Kleber, eu também me deu um bom feedback. Mas do Mauro em especial, porque o Mauro... Tem pessoas no mundo que sabem exatamente por que vieram. Sim. Né? E, invariavelmente... Sabe o seu propósito. Sabe o seu propósito. O Mauro, ele é um cara do bem. Ele é um cara do bem, assim... Faz o bem ao próximo, sempre disposto a ajudar o próximo. Me parece que o único objetivo maior do ser humano é ajudar o próximo. Sim. Tu pode querer ser empresário, tu pode querer ser lá um juiz, um promotor, um capitão da brigada, um tenente da brigada. Mas se tu não tiver uma essência de querer ajudar o próximo como algo mais importante que isso tudo, nada tem sentido. Então, eu acho que fazer o bem e ajudar o próximo é a missão maior do ser humano, de todo ser humano. Sim. Estender a mão para alguém que precisa. E o Mauro sempre foi assim. Eu lembro que eu tinha 13 para 14 anos, vendia pastel na Avenida Sapucaia e todo dia passava ali, o Mauro me comprava um pastel. Sim. E eu ficava ali conversando com o Mauro. Ô, Mauro, pastel. Que é um amigo, pastelzinho, e ficamos amigos. Ele foi seminarista e tal. E ficamos amigos, eu e o Mauro. E um dia eu botei na minha cabeça que eu queria dar pro meu pai uma cadeira do papai. Naquela época, a cadeira do papai era um presente bonito, era uma cadeira estofada, né, bem confortável. Eu pensei que eu vou dar pro meu pai essa cadeira. Eu tô vendo pastel, eu ganhei meu dinheirinho. Sim. Eu dei de presente pro meu pai. Só que eu tinha 14 anos. Eu não podia tirar nada no meu nome. Não tinha crédito, Não tinha, né? Sim, e eu falei pro Mauro, eu queria fazer isso e tal. Eu queria fazer umas 5, 6 vezes a cadeira na Colombo, já vi, tá ali e tal. Tu não tirava no teu nome pra mim? Cara, que... Olha... o não tu já tinha. Eu já tinha. E eu me lembro até hoje. Eu fui... Ele topou a oferta, né? Não, vou te dou essa mão. Confiou em mim, amigão mesmo, éramos amigos, né? Confiou em mim. E eu me lembro que nós fomos na Colombo. Eu fui lá depois pra escolher a cadeira com ele. Ele tinha uma motinho vermelha, uma ML vermelha. Chovia, ele só tinha aquela moto. Nós fomos na chuva lá na Colombo. Escolhi a cadeira do papai. Sim. Comprei, mandei entregar lá e paguei direitinho pro Mauro sortear. Então, o Mauro foi muito especial. Sim. Então, tem pessoas na tua vida que passam, tá? Sim. Que deixam algumas coisas. Mas tem pessoas que passam e deixam a sua essência. Sim. Deixam o que elas têm de melhor. E no caso do Mauro, o que ele me deixa de melhor é o exemplo. De um ser humano que, podendo ajudar, vai ajudar o próximo. Sim. Entendeu? O Mauro é um cara fantástico. Jefferson, a gente tem um quadro aqui que eu expliquei antes, né? Agora eu explico pro pessoal que tá nos assistindo, que é o quadro Passo para ou Aperta a Mão, né? A gente sempre faz. Passo para ou Aperta a Mão. É uma ilustração, né? Como eu tinha comentado antes, você tá andando e tá vindo em tua direção objetos, pessoas, temas e tudo mais. E aí você tem 3 opções. Ou você passa no sentido de ignorar, como tu disse antes, tem pessoas que passam, que tu nem sabe, que não somou nada na tua vida. Tem a segunda opção, que é paro, no sentido de que não concordo, mas também não discordo. Uma posição neutra. Neutra. E aí a gente fala politicamente centrão. E aí... Eu sou mais ou menos aí. Sempre equilíbrio. E aí o aperta a mão no sentido de concordância, né? Então, como eu disse, é um modo suave de dizer, olha, eu ignoro, não quero saber, acho que isso aqui não me agrega e tudo mais.
o paro no sentido de não ter uma posição definida, Sim. né? Não concordo, mas também não discordo. E o aperta a mão no sentido de, não, eu concordo e tal, tá tudo ok. Hoje esse quadro vai ser bem suave. Eu acho que vai ser quase todos aperta a mão. Pegou leve? E aí é interessante porque vai agregar também Vai agregar também porque são temas relacionados à sua vida e tudo mais, bom, né? Bom. E a primeira figurinha, Vai mostrar aqui? Vai mostrar aqui. Primeira figurinha, Lula. Vai. Sacanagem. Assim, ó, a gente contou a história. A primeira pergunta foi, né, como tu chegou até Sapucaí do Sul? Porque a gente tem a cidade que a gente nasceu, mas também tem a cidade que nos adotou, né? Eu sempre falo, eu nasci na região das Missões lá, morei até os 17, 18 anos e vim pra São Leopoldo e tô aqui há 17 anos e São Leopoldo pra mim é a minha cidade. Né? São Leopoldo é a cidade que me adotou. Eu pergunto pra você em relação ao Sapucaí, qual é o teu sentimento? Claro que a resposta já parece ser meio óbvia, mas comente o que na tua vida, o que significou Sapucaí pra você, o município. Sapucaí tem um valor muito importante na minha vida, né? Eu tinha um pastor, pastor Wilson. Pastor Wilson, ele morava em São Leopoldo, mas era pastor da Igreja Evangélica Quadrangular de Sapucaí do Sul. Veterano, morreu de velhinho já. Sim. Ele usava uma palavra muito interessante, eu gostava. Ele, enquanto eu palmilhar essa terra, eu vou louvar a Deus, ele dizia. Eu digo que em Sapucaí, enquanto eu palmilhar essa Sapucaí, eu vou sempre agradecer Sapucaí. Sim. Quando eu andar por Sapucaí do Sul resgatou minha família. Foi em Sapucaí que a minha família se uniu novamente, né? Sim. Então, eu vendi pastel por todas as ruas de Sapucaí. Inclusive aqui perto onde está essa imagem, ali atrás, tem a Plastisul, que é uma empresa de plástico, que eu vinha lá do meu bairro, Boa Vista, atravessava a cidade, caminhando, e vinha vender pastel na Plastisul, que eu sabia que o pessoal comprava e era meu cliente, gostava do pastel. Sim. Então, eu tenho um amor gigante por Sapucaí do Sul, pelo povo de Sapucaí, que é um povo trabalhador, um povo ordeiro, um povo dedicado, um povo sofrido, né? Porque não é uma cidade abastada, não é uma cidade linda, maravilhosa, mas é uma cidade de um povo trabalhador, um povo ordeiro, um povo guerreiro, um povo aguerrido, sofrido, mas que não desiste da batalha, não desiste da luta. Então, aperto a mão de Sapucaí, é a resposta. E Sapucaí tem crescido muito nos últimos anos. A gestão do Partido Progressista, meu amigo Volmir Rodrigues, inclusive entrevistei ele num podcast lá. Do aniversário, né? Aniversário de... Não sei se daqui um pouco vai aparecer a carinha do gordinho. Meu amigão, então aperta a mão de Sapucaí. Perfeito. Sapucaí do Sul, sempre aqui na região a gente brincava que o São Léo da depressão. Não, daí Sapucaí era porque não tinha shopping, não tinha nada, né? Mas, claro, ele ficava na reação que Sapucaí sempre era né, desprezada pelos capilé e tudo mais. Só que eu sempre vejo a questão dos PIB, né? E Sapucaí do Sul, claro, por causa mais da Ambev, da siderúrgica, né? Da Gerdau. Ela tem um PIB, não sei em que posição que ela tá no estado, mas ela tá muito próxima de São Paulo, da região, né? 10ª, uma coisa assim. É um município que está enriquecendo, né? Que está crescendo. A gestão boa, né? Do Gordo, não é porque minha irmã enfim. São amigos? Trabalha na prefeitura lá. Mas tem um crescimento, né? Que está sendo visto e respeitado na região, né? As pessoas já estão enxergando Sapucaí com outros olhos. Sim. Não, Sapucaí ela é grande e ela comunica com vários municípios, né? Gravataí, por exemplo, Cachoeirinha, Novo Hamburgo ali por cima, pelo morro, São Leopoldo, Nova Santa Rita em algum pedaço. Esteio. Canoas, Esteio. Então é uma cidade que está crescendo bastante, muito em função do povo, né? De Sapucaí. Sim. E a última gestão também do Volmir tem feito... tem incentivado os comerciantes a virem para Sapucaí. Muitas empresas têm vindo para cá. Ali também, eu acho que o Centro Industrial Comercial, que chamam, né? Bairro Industrial. Sim. Que está crescendo bastante para receber empresas. E Sapucaí também tem uma relação muito forte, que foi a primeira
Foi primeiro batalhão que eu servi na brigada foi em Sapucaia. Né? E tu ficou em Sapucaia? 15 anos em Sapucaia. 15 anos. Depois tu migrou pra Porto Alegre. Porto Alegre. Então, meu amor em Sapucaia, minha relação com Sapucaia, e a comunidade de Sapucaia me abraça muito, me abraçou muito. Veja, eu tô há 10 anos que eu não estou mais trabalhando no policiamento em Sapucaia, mas a comunidade de Sapucaia, eu vou nos lugares, me conhece, me cumprimenta, me abraça. Quando vai voltar? Quando é que tu volta pra Sapucaia e tal? Tô quase me aposentando. Me aposentando. Falta pouco? Falta pouquinho. E não sei se vou me aposentar. O tempo fecha, né? Daqui 10 meses, mas não sei se eu vou me aposentar. Vou continuar, né? Eu vou continuar, não sei. É muito novo, né? Às vezes tu para muito cedo também. Minha mulher não vai me aguentar em casa lá. Minha esposa vai me aguentar. Eu conheço um irmão da igreja, é Jesus o nome dele. Ele se aposentou, mas faz tempo, com 42 ou 43 anos da brigada também. Sim. E ele assim, tá louco? Me arrependo até, porque a esposa dele não trabalha fora também. Sim. Aí, Imagina a minha esposa que fala, não, tu não se aposenta cedo. Aqui ou tem que comprar um sítio e abrir valeta de manhã. Sítio é acomodação, é isso aí. Abrir valeta e cortar grama, né? Pra ter o que fazer, senão... Sítio não dá. não, você não fica louco. Mas a ideia é essa, um pouco me aposentar e mergulhar fazer mais alguns livros, produzir conteúdo. Uma coisa, podcast. Sim. Mas aí tem possibilidades, né? Sim, são fortes. Vamos para o segundo ponto. Eu não me lembro qual que é, mas aqui, ó. Qual foi a ilustração? Eu sei que esse guri não tá vendendo pastel ali, né? Tá vendendo frutas. Mas é um resgate da tua infância, né? Sim. Claro, como eu disse, é tudo muito suave. Mas hoje, o que tu enxerga quando tu encontra uma criança, um menino vendendo pastel? Qual que é o teu sentimento? É dúbio, né? O sentimento é dúbio, né? Porque eu vendia pastel por uma situação na minha vida. Uma situação que não era um desejo, não era uma situação de dificuldade. Subjacente, por trás existia uma família desestruturada, uma necessidade de trabalhar para ter dinheiro, para poder ter alimento, né? Então, é dúbio o sentimento. Eu acho louvável essa vontade do menino vendendo pastel. Essa garra, né? Essa resiliência diante da vida. Né? Não vou me entregar, eu não vou roubar, não vou furtar, eu não vou também ficar em casa sem fazer nada, vendo a vida passar. Sim. Né? Eu vou pro front, eu vou pra luta, eu vou pro fight, né? Mas ele tá por trás dele com uma dificuldade gigante, né? Sim. Primeiro que vai ter déficit do conhecimento da escola. Ele vai estudar menos... Vai ser difícil acompanhar o pessoal da mesma idade. Exatamente. Você vai comparar um menino que vende pastel com 13 anos, um menino que só estuda, que de tarde tem um lanchinho lá da mãe, tem as roupinhas bem lavadinhas, tem o quarto arrumadinho, que vai sentar lá na escrivaninha e vai estudar para as provas, com um menino que vende pastel de manhã e de tarde tem que ir para a escola, e aí tem muito cansado. Muito cansado, outro dia tem que ir de novo. Quer dizer, em termos de igualdade, não tem igualdade, em termos de conhecimento e oportunidades. Então, eu aperto a mão em função do menino, tá ali enfrentando as questões de um caminho honesto, trabalhador. Mas não mas paro para todo o sistema que, né, família estruturada, pais irresponsáveis, às vezes até o Estado omisso em relação a uma criança. E nesse caso, eu de fato passo, né? Então é dúbio o sentimento. Nessa posição. Tem que ter um olhar mais cauteloso dos pais, né? Porque, cara, às vezes os pais, porque se separaram, não é se separar dos filhos, entende? Sim. Uma coisa é não dar certo, o pai e mãe. Ali os dois. Alguma coisa, os filhos são pra sempre, então eles precisam de amor, precisam de atenção, precisam de carinho, precisam de apoio material, é dinheiro mesmo, é uma roupa adequada, cadernos bons, não precisa uma escola privada, mas precisa que tenha um suporte, né? A conversa, a atenção, não é porque separou pai e mãe que desaparecem, que deixam de ser pai. Então a atenção, né, o cuidado, horas de qualidade com o filho. Então, assim, por isso que se fala tanto hoje em guarda compartilhada, né? Sim, que os filhos têm dos dois, mas tem que ser uma guarda compartilhada responsável de ambos, né? Não um compromisso porque a justiça mandou. Mas sim o homem e a mulher, não, eu tenho que assumir um papel de pai. Eu tenho que ter vergonha na cara e não, eu tenho que assumir um papel. Né? Sabe que na questão de aula a gente sempre tem o conselho participativo. Sapucaia também tem, né? Quando eu trabalhei trabalhei no Alfredo Juliano e no
no Valmir Martins, lá na Colina Verde. E aí a gente sempre tinha o conselho participativo, que é quando você chama os pais para a escola. Vinha 3, 4 pais do 6º ao 9º ano. Então, tipo assim, tinha, sei lá, 250 alunos, vinha 3, 4, 5. Sim. Os pais estavam longe. E alguns alegavam o trabalho, mas outros achavam, não davam importância. E isso é uma participação necessária na vida da criança. Que é uma soma, interagir, saber, até para chegar em casa, ter dificuldade A, B ou C, vamos lá. Mas infelizmente tem muitos pais que... Sim, e então, o pior ainda é o filho órfão de pais vivos, né? E os pais desaparecem, simplesmente lá com um avô. Estão na rua, não... Desaparecem, então... Todos os sistemas. Nesse sentido... O menino vendedor de pastel tem meu respeito pela postura frente à vida. E a postura que todos temos que ter, né, em frente à vida. Sim. De resiliência, de coragem, de ir pra cima dos obstáculos e não se entregar pra eles, não se entregar para as dificuldades. Tem um muro aqui na frente, não consigo pular o muro, eu vou fazer um buraco no muro, eu vou atravessar o muro. Eu não posso ficar parado diante do muro, esperando que alguém venha me levantar, que venha um helicóptero e me carregue. Não, eu tenho que dar um jeito de atravessar. Eu tenho que fazer um buraco no muro, eu vou fazer o buraco no muro, mas eu vou atravessar. O obstáculo não pode me parar. Eu tenho que seguir, continuar de forma virtuosa, né? Sempre de forma honesta, leal aos seus princípios, mas eu não posso ficar estagnado. Eu não posso deixar as circunstâncias da vida me vencer e me prostrar. E fazer com que eu fique parado. Eu tenho que continuar. Porque não por mim, não só por mim, não só pelo menino vendedor de pastel, mas pelas pessoas que me observam. Sim. O bom exemplo. Sim. Né? É o transbordar, né? Tu sempre tá transbordando. Sempre tu tá contribuindo com a vida de alguém, mesmo que às vezes indiretamente. Isso. Mas tá. O exemplo do meu pai, né? E eu penso em mim também. O que o meu filho tá me olhando nos meus atos? Meu filho e minha filha, a Maria Luísa e o Jefferson Júnior, eles estão o tempo todo nos observando. Sempre. Eu e a Fabrícia, minha esposa. Então, o meu pai, ele teve tempo na vida dele de me dar um bom exemplo. Sim. Quando ele consegue transpor aquele obstáculo. E o exemplo foi tão firme que quando ele passou por situações ruins, não apagou em hipótese alguma a imagem que ele tinha deixado já. Em relação a mim, aumentou ainda mais a minha admiração e meu amor por ele e pela minha mãe. Então, meus filhos também me observam. Sim. Então, quando eu sucumbo diante de uma dificuldade, quando eu tomo uma atitude errada, quando eu ajo impulsivamente, quando eu posso ser violento em casa ou com um amigo, meus filhos estão me observando. Então. E eu tô passando informação, talvez eu não queira para eles. Sim. Então, quando eu ajo, quando eu sucumbo, quando eu ajo de forma covarde, quando eu não enfrento o obstáculo, eu tô mostrando para eles algo que eu não quero. Sim. Então, quando nós agimos corretamente, nós estamos também ensinando os filhos nossos. Sim. Então, é isso que tem que se preocupar. Não, eles estão sempre observando. Então, é até parecido comigo esse pasteleiro quando era guri. tem as imagens aqui no último... tem no livro. Na última parte do livro aqui. Tinha acharam um carrinho. Tá aqui as fotos aqui, né? Ali naquela ali, ó. Essa aqui, ó. Acho que eu aproximo aqui. Você vai. Aqui no final tem uma... Mostra as fotos. O pasteleiro até parecido ali. Não, aqui é Isadinho dos Lanches. Mas aqui embaixo tá os 4 aqui, né? Acho. Aqui tá os 4. Aqui tá o teu irmão e teu pai vendendo lanche. Deixa eu ver aqui. Aqui é a família toda, com os netos. Sim. Deixa eu ver aqui no carrinho. Eu achei que na parte da... não, aqui é só do seu pai. Mas aquelas 4 ali. Aí tô eu ali, moreninho ali, muito parecido com... Sim. Muito parecido com a imagem aqui. Né? Similar. Mas, cara, assim, em resumo, o livro é muito emocionante. Então, o pasteleiro, e o pasteleiro... Tem até um filme, né? O Anderson Dávila, que eu entrevistei no podcast, leu o livro e falou: Ferrari, assiste o filme 2 Vidas. Que tu vai ver também uma história semelhante que o passado vem encontrar. O teu eu do passado vem te encontrar no presente. Mesmo modo de narrativa. Parece semelhante, né? Sim. E bem bacana. Então, o pasteleiro, ele vem falar com o mestre, né? Sim. Eu vou dar spoiler aqui. Uma pergunta muito tipo, também tem a ver com isso aí. Como tu lidava com o não? Porque eu não sou vendedor, né? Eu falo que eu não sou vendedor, mas vendia na ferragem, tudo. Você diz que não é vendedor e não se mais vendi. Mas eu não sou vendedor. Como é que tu lidava com o não? Porque se eu receber um não,
o cara fica abalado, né? Ainda mais uma criança de 12, 13 anos. Tu recebeu um não, como é que tu fazia quando alguém disse não? Ou até, às vezes, tem gente que era até desagradável, né? Sim. Dizia outras palavras, às vezes ofensivas, sem necessidade alguma. Sempre tem uns queridos aí. Como é que tu lidava com um não? Tipo assim. A tia Neuza, ela é citada no livro. E ela é esposa do... Ela é esposa do tio Paulo, ela é irmã da minha mãe. Sim. Até nessa foto ela tá aqui, bem pequenininha. E ela dizia que uma vez ela estava na Biblioteca Municipal de Pato Branco, estudando lá. Naquela época ela estava bem novinha, né? Tinha uns 18, 19 anos, eu tinha 13. Então ela estava na parte de vestibular, na época de vestibular. E ela ia para a Biblioteca Municipal de Pato Branco estudar. E ela disse que estava lá estudando e entrou um vendedor de pastéis lá, muito simpático, sorridente, conversador, vendendo pastéis. Sim. E é isso que houve uma conversa ali e o vendedor vendeu os pastéis. E ela viu que era eu. Ela me conheceu. Ela ficou muito orgulhosa de saber que o sobrinho dela, novinho, tinha uma simpatia gigante. E as pessoas compravam muito mais pela simpatia do que pela necessidade de comer. Então, como é que eu tentava vencer ou não uma cara carrancuda, uma cara braba? Com um sorriso, com alguma brincadeira, alguma palavra legal, assim. Eu observava muitas coisas, assim, tipo, antes de vender um pastel, eu comentava algo perto de ti que eu achava bonito. Pra iniciar uma conversa. Sim, quebrar o gelo. Quebrar o gelo. Ou às vezes falava sorrindo. Oferecia um pastel com um sorriso no rosto, que às vezes o sorriso te quebra. Então, o não, ele sempre ele tem uma função de ser. O cara não quer te comprar. Não quer. Mas qual é o motivo real? Ele não quer porque tá sem tempo, ele não quer porque tá sem fome, ele não quer porque não tem dinheiro, ele não quer porque de fato não tá afim de conversar agora. Então, com um sorriso, talvez eu descubra o porquê do não dele. Às vezes eu perguntar por que não. Tá quentinho, tá barato, tá gostoso. Esse horário, comer, tá bom. Aí é bom. Aí se não repete, aí tu desiste. Mas o primeiro não, tu tem que dar uma objeção sempre. Tem que tentar quebrar a objeção do primeiro não. Senão tu não vende mesmo. Se você não, tu vira as costas e... Não vai embora, aí tu não consegue. Eu achei em casa. Não? Mesmo. Para, que nem uma de Chaves, começa a comer no meio da rua. Exatamente. Todo não tem que ser quebrado pra um gatinho. Não, e até, tipo assim, isso é resiliência, né? Até pra nossa vida, né? Tu, na primeira dificuldade, tá, mas o que houve? Né? Tu se afastar e observar. O que houve? Por que eu não consegui fazer isso? Por que eu não consegui fazer aquilo? Daí tu começa a fazer uma autoanálise, né? E aí é bem interessante. Pela terceira foto. Tá, eu tinha que botar um gordinho aqui. Meu irmão, né? Vomir Rodrigues. Contextualiza aí quem é. Vomir Rodrigues, prefeito de Sapucaí do Sul. Gente boa. Eu aperto a mão, dou um abraço, que nós somos amigos antes dele ser candidato a vereador de Sapucaí do Sul. Nossa amizade é para além da política. Né? E eu sou amigo quando o gordo era gordo mesmo. Hoje o gordo não tá tão... É um gordo fake. Ele tá emagrecendo, né? O vestidinho dele. E aperta a mão sem dúvida. Porque, cara, um exemplo de pessoa corajosa e resiliente, no sentido amplo da palavra, é o Vomir Rodrigues. Ele concorre a vereador em 2008. Ele é o terceiro mais votado do município. E não consegue uma cadeira porque o coeficiente eleitoral não atingiu uma cadeira. Eu vi ele e o pai dele chorando, cara. Sim, se abala porque eu fiz tudo certo, fiz voto e essa porcaria de coeficiente eleitoral me tira. Então, e ele consegue, 4 anos depois, retornar para fazer a campanha. E aí ele é o mais votado. E ele entra. E aí consegue o coeficiente. Então, esse é um exemplo de pessoa que não desiste. Pessoa que tem um propósito. E é um exemplo de coragem e resiliência. Para além de partido, além de ideologia política, é a pessoa em si. É um bom exemplo. É um bom exemplo a ser seguido. A trajetória dele, a biografia, se tu vê, é de um vencedor que sempre foi teimoso, né? Resiliente. Não se absteve. E é uma pessoa predestinada. E esses dias eu conversava com ele sobre isso. A natureza. Todos nós temos uma natureza. Isso aí é na área da filosofia. Uma hora a gente pode fazer um podcast só para filosofia. Aqui, que é um podcast muito rico. Mas eu entendo que todo ser humano tem uma natureza. Tu tem a tua natureza, o Rodrigo tem a natureza dele, eu tenho a minha natureza. E às vezes a vida por X ou Y nos afastam dela. A gente faz coisas que não são a nossa natureza.
Sim. Ou por ilusões da vida, imagens equivocadas, necessidades, tu te afasta. Agora, o Volmir Rodrigues é um político de natureza. É um cidadão político na forma grega da palavra. Um cidadão político da polis, bom para a sociedade. Bom e justo para a sociedade. Sim. Porque essa questão de ter essa corrente política, esse desejo de ajudar o próximo, e essa resiliência, essa coragem, e de agregar pessoas em torno de si que votem, que confiem, que acreditam, mostra essas qualidades. Sim. E depois ele vem para prefeito, em 2006. 2006, ele vem para prefeito a primeira vez. Sim, em 2006 eu nem morava aqui. Olha só, detalhes da vida do cara. Ele vem para prefeito em 2006 e não se elege. Ele fica empatado ali com o segundo colocado, quase no mesmo voto, e não se elege. E fica sem mandato de vereador e não se elege prefeito. Então fica numa lacuna ali política de 4 anos. E em 2020 ele retorna. A 2016. Desculpa, 2016, 2016. 2016, isso. Em 2020 ele retorna e aí sim é eleito prefeito. Sim. E depois agora é reeleito com uma votação... Foi a maior de história de Sapucaí, 68%. Não, 77%. Sei que foi muito diferente. 77%. Depois dá pra conferir, Rodrigo, se quiser conferir, mas eu acho que foi a votação do Volmir foi uma diferença expressiva, assim, de... 77%. Foi a maior votação da história. Então, essa trajetória toda dele mostra que é um cara que é um referencial de disciplina, de coragem, de resiliência. E eu acho que ele vai alçar voos mais altos. Eu acredito que ele... Né, enfim. Sim, eu acho que sim. Eu acho que tá no começo da carreira. Sim. Mas agora, por que eu aperto a mão do Volmir para além do político, a pessoa? Em 2008, eu tava com meus 2 filhos pequenos já. Bebês. Sim. Eu era sargento da brigada já. Tinha comprado um terreno onde eu moro hoje, né? Eu moro lá há 20 e poucos anos. Né? Tava construindo minha casa e tava fazendo faculdade de Direito. E eu não queria trancar a faculdade, mas eu tava com tanto problema de conta, boleto, construção. Sim. E a gente constrói uma casa, acha que vai dar um valor X, quando vê dá um valor vai dar. dobro, né? Os 2 filhos pequenos e fralda e mamar, E eu ia trancar a faculdade de Direito. Eu ia trancar a faculdade e nós tínhamos um programa de rádio, eu e o Volmir. O programa dele era depois do meu. O Agendão. O Agendão do Gordo. Então eu abria o sábado pra ele, aquecia. Eu aquecia a audiência e o Gordo vinha às 9, ele e o Rock. O Rock Rosa e o Regis. O Volmir Rodrigues, o Rock Rosa e o Regis. Faziam o Agendão do Gordo. Sim. E ficamos amigos ali também, aproximamos mais. E eu falei, eu tava almoçando, jantando com ele, eu acho, almoçando. Eu vou trancar a faculdade, porque eu tô com dificuldade financeira, ó. Não, tenta o FIES. FIES é uma linha de financiamento. Sim. Cara, fui atrás do FIES, fiz o FIES, e o Volmir Rodrigues e a esposa, a Dona Glória, foram meus fiadores. Ah, sim, preciso do fiador pra bancar. Preciso do fiador. Foi. E aí, eu lembro que a gente foi no banco, fomos na Caixa Federal, e ele assinaram o papel pra caramba. Era papel que levava mais... E esse que ele foi fiador antes, né, um tempo atrás, outra pessoa e a Dona Glória, e tomaram um calote do cara. Então eles estavam bem receosos. Assim. Sim. Mas igual como a gente tinha essa amizade, tinha um programa de rádio, nós tinha mais contato, ele topou de novo. E aí assinou muito papel. E a Dona Glória assinou um monte de papel. Tá. Liberaram meu FIES. Aí tinha um boleto pra me pagar, porque era FIES, eu não podia pagar. Não precisava pagar. Mas tinha um boleto que eu tinha que pagar, que era R$623. Era um boleto só. Só que na época 623 era muito dinheiro. Sim. Mas, cara, eu tinha que pagar aquele boleto pra liberar o FIES e não pagar mais depois, só depois de formado, né? Sim. E eu me atrapalhei e não paguei o boleto. Não paguei o tal do boleto. Caiu todo aquele papel, tudo. Caiu tudo. Aquele acordo que eu fiz do FIES, caiu tudo. Mas eu fui de novo no Volmir. Ele, no primeiro boleto já não paga. Fui de novo no Volmir. Aí não é. Que coisa, cara. Envergonhado, porque eu me atrapalhei. Me atrapalhei no negócio. Eu achei que era no fim do semestre, era no começo do semestre. Cara, eu sei que caiu tudo. Aí fui de novo no Volmir na Glória. Assinar todos. Eles foram na caixa de novo, assinaram tudo de novo. Tem que apertar. Não, mas não terminou ainda. Aí lá deu certo. Fiz a faculdade. Todo o FIES pagou. Depois comecei a pagar o FIES. Sim. Todo mês, formado já, pagando o FIES.
Um dia não veio mais boleto pra me pagar. Eu me preocupado, agora não tem que pagar isso aí. Vamos cobrar do Volmir lá, da Glória. Fui na Caixa Federal. Olha, meu CPF é esse aqui, eu quero... Não foi mais boleto, quero continuar pagando meu FIES aí, tem o fiador aí. A mulher olhou lá, mano, tá quitado aqui tua dívida. Quitado. Mas como assim quitado? Ó, foi pago, tá tudo certo. Sim. Não, por que é isso? Saiu pra rua. Liguei pro Romir. Ô, Romir, o que aconteceu? Eu expliquei pra ele, né? Sim. Não, vem aqui em casa, vamos conversar. Vem aqui hoje de noite aqui em casa. Fui à noite na casa do Volmir Rodrigues. A dona Glória tinha feito um polenta com ovo frito e frango e molho, cara. Mas que janta bem boa. Comida de gordo. Eu vou... Pão, mas um polentão, cara. Polentão amarelão, assim, Sim. farinha de milho mesmo, assim. É muito bom. Aí eu comendo aqui, contei, Volmir, aconteceu uma coisa, eu achei estranho. Cara, meu presente de aniversário pra ti. Eu e a Glória quitamos, tá? Então, cara, como é que eu não vou apertar a mão desse homem? Não. Não, e fez, tipo assim, nem era político na época. Nada. Amigo mesmo. Que bom, então. Eu não sei quanto tempo a gente tá... Só uma informação aqui. O Volmir, ele foi eleito com 68,9% dos votos. 44.924 votos. Contra 9.987 do segundo colocado. E é meu amigo e tem muito orgulho dele. Tem feito uma excelente gestão, sabe? Sim. Reformou a praça lá. Tem agora uma pista de caminhada lá que está sendo feita, bonita. Vai atravessar toda a Sapucaia, de Sapucaia até Esteio. Sim. Eu vejo ele postou no primeiro dia de férias dele. Sim, ele postou a caminhadinha no calçadão. E na educação ele fez avanços importantes, na educação e tal. Ele trouxe o método, que são os livros estruturados, que é um diferencial. Enfim, né? Sim. Tinha uma resistência de alguns professores, mas para os demais, observaram que aquilo, enfim, era muito, muito benéfico, né? Sim. Foi um avanço para a educação. Acho que na época era a Joyce, secretária de educação. Sim, agora é vereadora. Hoje é vereadora, sim. Eu fiquei um ano em Sapucaia dando aula. É? Daí fui Qual o colégio lá? No Valmir Martins e no Alfredo Juliano. Sim. O Alfredo Juliano era mais tranquilo. O Valmir Martins também. Aproveitar, dar um abraço pro prefeito de Sapucaia, o Valmir. Sim. Facinho. Tá de férias? Tá de férias, Esse aqui vai dar o contato direto do Valmir. Tá aí, ó. Tá de férias. Acho que tem. Não sei quanto tempo nós estamos. Vamos ver mais um ali, então. Isso aqui é mais tua área, porque o que acontece? A gente falou da tua história de vida, a gente falou da tua área na segurança pública, né? Como da brigada. A filosofia, né? O podcast, teu trabalho é muito isso, muito ligado com o estoicismo. Como a filosofia ingressou na tua vida? Claro, perguntas para um filósofo, eu passo para apertar a mão. Mas na verdade é uma deixa para falar sobre a filosofia na tua vida. Como ingressou essa paixão. Eu tinha um tenente da brigada, tenente Sidney Flores, aposentado já. E a gente, quando entra na polícia, a gente aprende com o mais antigo, né? Sim. Tu aprende com o veterano. E eu tive a sorte de conhecer o Sidney. Então, ele já é aposentado, já tá com quase 80 anos. E nós andávamos de viatura e ele conversava muito. Conversava. Me explicava as coisas corretas. Tinha uma explicação para tudo. Me ensinou muita coisa. Me ensinou muita coisa da vida, né? Do policiamento, da segurança pública. Então, eu fazia insights com ele, trocava com ele informações. Sim. Então a gente foi falando de tudo. Conversando de tudo. Nós éramos conversadores, faladores. E quando tu encontra uma pessoa assim, tu tem que pegar essa pessoa e ficar com ela perto de ti. Sim. Porque ela vai te ajudar, ela quer te ajudar. Então, o sábio é aquele que tem humildade para aprender. Sim. O pressuposto do sábio é ter humildade. Sim. E eu tinha muita humildade em relação a ele, eu queria saber. E outro pressuposto do sábio é ser curioso. Perguntar. Sim. Eu perguntava. Ele falava horas comigo, mandava... Até hoje ele manda áudio assim, de 5 minutos me explicando coisas que eu pergunto. Sim. E em 2019, abriu vagas para filosofia na UFPEL. Faculdade de Filosofia na UFPEL.
Num campus ali de Sapucaia. Campo de Sapucaia. Universidade Federal de Pelotas abriu um campus de Sapucaia e abriu o concurso para filosofia. O que eu fiz? Me inscrevi e, sem avisar o tenente Sidney, escrevi ele também. Escrevi ele, só liguei para ele. Sim. Sidney, ele já estava aposentado aí já. Sidney, nós somos filósofos já há muitos anos. Agora ele só vai discutir a vida, refletir as coisas, Sim. né? Agora nós estamos do Tito, do Canudo. Sim. Escrevi o senhor no vestibular, é em Novo Hamburgo, dia tal, estuda aí os 15 dias, e a prova é objetiva, português, uma redação. Fomos lá e aprovamos. Sim. Fizemos uma faculdade de filosofia. Sim. E eu gosto de filosofia, leio bastante filosofia, sempre gostei de ler, falei, né? Ele também. Mas ele é melhor que eu. O Sidney é mais brilhante do que eu. Não sou brilhante, mas ele é brilhante. Na filosofia, ele tem... Eu levo no podcast, uma vez por mês o podcast é com ele. O último podcast foi sobre o mito da caverna de Platão. Nós estudamos todo o mito da caverna de Platão. Sim. O significado por trás, subjacentes, o que cada elemento do mito da caverna quer dizer. E todo mês a gente... O outro foi sobre estoicismo, falamos sobre estoicismo. Então, para mim, a importância da filosofia, para te responder a pergunta, Sim. por que eu aperto a mão da filosofia? Porque a filosofia insta o homem a refletir, Sim. a usar a sua capacidade intelectual e usar a razão. Então, se tu reflete, usa a tua capacidade que Deus te deu, o universo te deu, né? Sim. É o intelecto, é a consciência, o raciocínio. Em cima disso, essa capacidade de usar a razão, tu tem um filósofo. Sim. E é para toda a área da vida. Então, a filosofia faz muita falta na vida. Para tudo. Porque tem um monte de gente jogando o jogo do Tigrinho, por exemplo. E aparece lá alguém dizendo que ganhou 30 mil no jogo do Tigrinho, porque normalmente quem vende esse jogo pela internet fala que já ganhou. Sim. Mostra ele riscando, aparecendo 100 mil, 200 mil, 30 mil. Por que as pessoas fazem isso? Porque falta razão. Sim. Falta usar a razão. Trabalho no emocional, a conquista e... Eles pegam o ser humano ali, que tá ali, botam na caverna de Platão, e dentro daquela caverna, que é a ilusão, Sim. usam ela como elas querem. O Tigrinho é um baita exemplo disso. E as pessoas dentro dessa caverna de Platão botam dinheiro do aluguel ali, o dinheiro do pão, Sim. do leite, da família ali. Sim. Agora, se a pessoa usa a filosofia, o raciocínio lógico, né, ela consegue escapar disso mais fácil, nessa caverna. Então, a Sim. filosofia é importante para isso. Para instar o homem a refletir, a pensar. Antes de fazer um empréstimo no banco, por exemplo, antes de se atolar em dívidas, Sim. antes de arrumar uma amante, por exemplo, né? Sim. Antes de arrumar um amante, por exemplo, Sim. antes de abandonar os filhos, antes de ser violento, de ser impulsivo, de usar argumentos falaciosos, Sim. nisso tudo tem a filosofia. E a filosofia ensina o homem o quê? Usar a razão, Sim. controlar as emoções, Sim. ser virtuoso, desenvolver coragem, desenvolver justiça, desenvolver equilíbrio, buscar sabedoria. Então, veja que a filosofia era para o homem algo fundamental. Como a matemática é para o comerciante. Sim. A matemática está para o comerciante, assim como a filosofia está para o ser humano. Sim. Entende? Por isso que ela é importante. Se trazer isso, a sociedade começa a estabilizar, né? Começa a viver um ponto. Todo ser humano, e aí alguns falam que a dicotomia não casa com religião, com qualquer credo. E é o contrário. É o contrário. Elas sempre... se complementam. Porque, tipo, se a gente, olhando para uma ótica cristã, se a gente sempre pensa de que Deus, que todos os atributos do ser humano, justiça, amor, vêm dele, e eu, ao mesmo tempo eu pego a filosofia onde a razão é muito... é a base, eu sei que para um cristão a filosofia também vai se costurar. Exatamente. Elas não vão ser... A disputa entre a fé e a razão não é uma disputa inexistente. Porque elas se conversam, né? Exatamente. Elas se dialogam. Porque por mais que o filósofo, a minha fonte é a razão. O cristão, a minha fonte é Deus. Mas que um dos atributos dele é a razão. Então, em algum momento vai se entrelaçar, né? Independente da crença. Perfeito, perfeito. A filosofia, o que é a palavra filosofia? É de filos, amor, sofia, sabedoria. Então é amor à sabedoria. Sim. Amor ao conhecimento. Em resumo, a busca pela verdade. Sim. Né? Isso é uma utopia, mas é a constante busca pela verdade. Sim.
E pro filósofo, especialmente a filosofia estoica, que eu uso um pouco da filosofia estoica no livro, O Mestre Pasteleiro, e algumas reflexões sobre a filosofia estoica. Para a filosofia estoica, o uso da razão é fundamental. O uso racional é fundamental. Quando tu pergunta para um líder religioso perguntar, né? Pastor, qual seria a minha melhor cônjuge, meu melhor esposo? Exatamente, o pastor vai usar antes a razão. Vai dizer, olha, ideal que seja da mesma religião que você seja, que acredita nos mesmos princípios, e talvez torça pelo mesmo time, né, de futebol. Quer dizer, porque é a busca da razão. A gente vai usando um raciocínio lógico para que um casal tenha mais chance de sucesso. A gente vai usar a razão para definir uma questão de casamento. O amor é bacana, amar, paixão, sim, mas tem que ter uma pitada de razão para que o casamento tenha sucesso. Eu falo que o amar é um verbo, né? Eu tô amando, né? Paixão é sentimento. Então, paixão pode ser um start, um início. Mas o amar é um verbo. E o casamento, ele é um exercício, né? O verbo. Eu estou exercitando. Estou amando. Não é, mil rosas, é tudo. Exatamente. E às vezes assim, mas o sentimento talvez está abalado. Mas você recupera com as tuas ações, que é o amar, né? Não é o... É que nem, por exemplo, um amor de pai e filho, ou mãe e filho, né? Filho, enfim. Jamais tu vai abandonar teu filho ou tua filha. Sim. E tu sempre vai, independente de como está. É um exercício. Mas às vezes pode passar por inúmeras turbulências, né? No decorrer da vida e tudo mais. Mas você vai continuar amando, né? Sim, então essa questão da razão, né? Que o Stoic traz, que é a questão racional, né? Eu tenho que trabalhar isso. Então, a razão, ela é o ponto principal, como eu acabei de falar, para a filosofia estoica especialmente. Mas a razão, acima disso, para o estoico, ele tem uma ordem racional lógica universal, né? Que o estoico chama de logos. A gente conversava agora um pouco sobre isso. Verbo. E eu aqui no meus agradecimentos aqui do livro, eu coloco aqui a seguinte frase, aqui, agradecimentos. A todos um grande abraço e o que o logos estoico esteja alinhado à sua natureza. O que é o logos estoico? Só para terminar essa ideia da filosofia aqui. Sim. Essa resposta da importância e por que eu aperto a mão da filosofia, do filósofo. O logos estoico, o estoico explica a força superior, uma divindade, o estoico explica, olhando para o universo e para a natureza. Sim. O estoico entende que tudo que tem no universo e na natureza está exatamente no lugar que deveria estar. E o Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, fala o seguinte: tudo que acontece ao homem, seja de bom, seja de ruim, é para seu crescimento. Não há nada nessa lógica universal, nada, porque há uma razão cósmica, chamada Logos, que está coordenando tudo. Não há nada que aconteça ao homem que não seja para o seu crescimento. Sim. Para o bem e para o mal. Tudo, se acontecer algo de mal para mim, de ruim, é para que eu aprenda alguma coisa. Para que eu cresça. Sempre vai ser algo benéfico. Sempre. Inclusive, algo que seja tragicamente ruim. Sim. Essa lógica chama-se Logos, que é a divindade, que o estoico chama. Sim. E aí eu tava, só para trazer para a questão da religião, da fé, e desse sincronismo, né, ou sincretude, chamam. Em João 1:1, João quando fala em Jesus, se refere a Jesus, na tradução grega original, ele usa a palavra logos, para dizer verbo ou palavra. Sim. O verbo era Deus. No princípio era o verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E no versículo 7 fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então agora vamos trocar a palavra verbo por logos. Sim, o original é logos. Então como é que então? No grego. No princípio era o logos. No princípio era o logos. Tá. O logos logos de Deus, o logos estava com Deus. E o Logos era Deus. E depois? E aí o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então a gente faz um cruzamento entre filosofia estoica e João 1:1, era um evangelho, né? Evangelho de João. Dizendo que o Logos estoico, ele tem essa força e poder porque ele é uma divindade. Comparado ou o próprio Jesus Cristo. Sim. Muito tamanha essa ideia do poder de Jesus, né? Em relação Então, a religião e a filosofia, elas casam muito bem, estão irmanadas e uma explica a outra se tu souber usar a razão. Sim. A razão. Tô trazendo, que nem eu falo, eu citei antes, né,
que é dificilmente a dificuldade de muitos cristãos. Para mim é Romanos 12:2, né? Uhum. Por isso, apresentai-vos ao Senhor, seus corpos, santo, agradável e perfeito a Deus. Isso é o seu culto racional. Isso. Ou seja, a santidade, o processo de estar interligado com Deus e não desagradando, é um exercício. É parte de uma razão, ela é racional, Sim. não é espiritual. Não é alguém que coloca dentro de você. É uma busca que você deve emergir, né? E o pensar, né? Que a gente falou assim, da filosofia contribui para a sociedade em todos os aspectos, né? Sim. E a mesma coisa se eu trazer esse modo de pensar da filosofia para a fé, para a minha vivência cristã, também se interliga. É um exercício, né? Eu ser cristão é um exercício. Não é fácil ser cristão. Eu sei que, enfim, o cristianismo trabalha com o ser humano 100% Sim. pecador, 100% justificado, enfim. Nessa linha, né? Então, tanto a filosofia quanto a teologia ou a fé, enfim, Sim. né? É algo muito importante. Esse caso. Imagine se hoje a filosofia escola é um período, né? Imagine se fosse trabalhado, isso ia refletir, trabalhado mais e mais nas escolas, isso iria refletir muito mais numa construção de uma sociedade a partir da razão, a partir de princípios de que é um fator determinante que contribui, né? E aí a pessoa não vai tomar decisões equivocadas, né? Mas eu vejo que parece há um interesse em não nutrir nas pessoas esse pensamento. Como é que vai ser os bancos se as pessoas começarem a evitar pedir empréstimo porque estão usando a razão, né? Como é que vai... Sabe? Tem um videozinho antigo que eu fiz assim, ó, que o marketing pra mim é algo assim que ele trabalha com o emocional do ser humano, né? Daí tem as propagandas assim, a Puma não vendia, ela vendia pão, não dava resultado. Quando ela vendeu a ideia de que eu comer pão é sinal de união familiar, as pessoas começaram a comprar. A Coca-Cola, quando a Coca-Cola era um xarope. Mas no momento quando eu vendo a ideia que a Coca-Cola assimila muito com o Natal, com essa harmonia que nós temos nesse ciclo, o trabalho emocional começa a vender mais. Sim, exatamente. No momento que o ser humano começa a pensar e dizer, não, eles estão trabalhando com o meu sentimento. Eles estão usando o meu sentimento. Manipulando. É pior ainda. Já as empresas vão... Porque a pessoa vai comprar agora com a razão. Né? Sim. Vai observar, mas esse produto é muito similar, ou até pior a esse, só que eu comprava esse aqui só porque emocionalmente eu era prisioneiro. Sim, E agora não, agora eu sou livre. E é muito forte essa jogada de marketing dos caras. Abaixa muito forte e tem resultado. Trabalho porque eles sabem, ele conhece a mente humana. E sabe o lado de abordagem, a forma de abordar, música, cor, cheiro, função. Qual espaço ocupar na vida da pessoa. Aí, tipo assim, uma Harley Davidson é liberdade. Sim. Aí tu pensa, não, eu quero a moto porque eu quero ter liberdade. Como se não ia tiver liberdade. Outra moto. Com a 125. E vem. E vem, ia lá. Tá mais feliz que nós. É, mais feliz que não tem um boleto pra pagar. Exatamente. Então, o uso da razão ela é muito importante. Mas tem que ensinar o jovem desde cedo. Desde a tenra idade. Hoje ele... Enfim, ele foi ensinado a pensar o emocional, né? O iPhone. Sim. Tipo assim, a Apple, ela vende a ideia de que não, isso aqui não é um celular. Isso aqui é um conceito de vida. Você ganhou, é como se você foi promovido a um cidadão melhor do que o outro que os seus iPhone. Mais ou menos essa é a ideia que passa. E atinge o ser humano. Tem que ser iPhone. Daí a pessoa gasta 5, 6 mil no iPhone e não tem dinheiro pra comprar uma motinho e anda a pé, né? Enfim, mas tudo bem, cada um tem suas prioridades. Mas é um modo de se pensar, né? E eles conseguiram atingir. E fica refém de todo o sistema. Ele começa uma vida refém do processo capitalista, não como sistema de governo, mas como forma de arrecadar dinheiro para alguns poucos, né? Tem a necessidade, né? Tem a necessidade. Que a gente falou assim, o que é riqueza? Riqueza é a ausência de necessidade. Sim. E aí, tipo assim, só que uma pessoa onde está... Cara, começou tudo na Revolução Industrial, da obsolescência programada e tudo mais. Mas se parar pra pensar assim, ó, nunca o ser humano vai ser rico. Nunca, porque ele vai estar sempre comprando. O Elon Musk, hoje, ele não tá tranquilo. Ele tá sentado pensando, eu tenho que aprimorar e botar mais um foguete. Ele tá sempre assim, ó, sempre atrás da máquina. Tá muito, tá construindo, tá mudando a humanidade, a questão social, tá agregando, sim. Mas, tipo assim, examinando agora o lado humano,
por mais que ele seja o homem mais rico do mundo, ele não tem talvez uma paz que outras pessoas vão ter na sua vida, classe média, às vezes até classe média alta, por uma métrica, né, econômica que para alguns pouco importa. E a felicidade, para a filosofia, é um estado interno, né? Não tem a ver com bens patrimoniais. Sim. Não tem a ver com o que tu adquiriu, ou o que tu acumulou, ou situações, né? Sim. E muito menos com questões futuras ou passadas. A felicidade tem que ser algo muito presente e com aquilo que tu tem palpável ali na hora, né? Sim. Tem ele é teólogo, mas também escreveu o livro... em formato de poema. Rubens Alves, ele escreve poemas sobre a pérola. E aí ele traz essa ideia da felicidade, da questão de que é uma questão interna, onde ele trabalha assim, a pérola só se torna pérola porque uma impureza ingressou, né? Dentro da ostra, alguma coisa assim. Aí tem o poema que ele trabalha a questão de construção, como que eu adapto, que a felicidade não importa a situação. Não importa o tempo ruim, não importa o luto, é algo interno, que eu sei que aquela situação ela vai ser momentânea, porque eu vou ter um resgate. É porque também se a tua felicidade tá numa viagem, no carro novo, numa casa nova, ela é temporal. Ela é futura. Nunca vai estar presente, porque tu vai chegar naquele carro novo, naquela casa nova, e tu vai ver que não é ali a felicidade. E tu vai querer outro. Exatamente. Vai ser sempre temporal, vai ser sempre eu quero mais. Sim, A gente fala no cristianismo que nas pregações que as promessas estão sempre ditas, promessas, amém? Existem promessas, mas quando é que inicia a promessa? A promessa inicia no momento onde foi prometido. Né? E tanto a esperança é um ato de esperar, não é expectativa, é esperança. Eu estou esperando por algo, então eu tenho que viver desde o início. Né? É que nem uma criança. Quando é que a criança vem a existir? Na hora que nasce ou na hora que foi concebida? Então na hora que foi concebida. Então, aqueles 9 meses ali, 36 semanas, ela já tá ali. Mas pergunta pra mãe se aquele processo é suave. Para algumas sim, para outras não. Mas ela tá vendo tão intensamente que... Ou seja, eu inicio agora. No momento que eu penso que eu vou receber só lá no futuro, eu vou esperar chegar aquele futuro e vou descobrir que não é tudo aquilo. E vou de novo. Eu não vivo... Que nem, por exemplo, assim, a conquista ela é boa. Mas o benefício da conquista na tua vida é o processo dela. E aí, se tu viver o processo, tua vida é significado. Só pensar, né? Tem um princípio da filosofia estoica que é chamado aproveite o momento presente. E no latim eles chamam de memento mori. Memento mori. Eles falam o seguinte: memento mori é tu pensar que um dia você vai morrer. Meu lugar, que tu é mortal. Vai acabar, tu é finito. Mas não para temer a morte, nem se preocupar com ela, mas para viver o presente. Então há um princípio da filosofia estoica que é esse: viva o momento presente. Não sofra com ansiedade pelo futuro. Porque invariavelmente quando começa a pensar no futuro de forma ansiosa, são coisas negativas. Vai dar errado, vai acontecer uma tragédia, eu serei um fracasso. Então não pensa no futuro de forma ansiosa. Viva o presente, faça o melhor no teu presente. Se tu quer passar um concurso para soldado da brigada, vai abrir agora esse ano um concurso. Tu quer passar um curso pra brigada? Não começa a botar na tua cabeça que tu não é capaz, que tu não estudou o suficiente, que tu não tem qualidades, que tu não nasceu para aquilo. Que tu não vai passar na prova, que tu não vai passar no teste físico, que tu vai dar no psicotécnico. São coisas do futuro. Não tá sob o teu poder. O que tu tem no presente agora? Estudar a prova. Né? Se qualificar pra prova. Fazer um cursinho, preparar pro teste físico, se preparar psicologicamente para os exames. É o presente. Então não se preocupa com o futuro. Faz o melhor no presente. E muito menos se preocupa com o passado. Porque o passado já foi. Não tem o que fazer. Vai só te dar mais tristeza e depressão. Então o memento mori é isso. Viva o presente, aproveite o presente. E no presente, ame, beije, fale de coisas ternas, caridosas, carinhosas. Abraça quem tu ama. Aproveite quem tá presente. Porque, de fato, um dia você vai morrer. Não sabe quando. Não sabe quando. Tem o Salomão Eclesiástico 9:10. Fala, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né, na velhice, onde tu dirás, não tenho neles prazer. Né? Ou seja, não, aproveita lá, não espera teu auge, não espera a tua velhice, não, aproveita lá, no início, né? Jefferson, acho que já estamos aqui um bom tempo conversando, nem sei quanto tempo. Onde eu posso encontrar
o livro O Mestre e o Pasteleiro na tua rede social, né? Sim. No meu Instagram, né? Tá no @JeversonFerrari. Também meu telefone, eu vou deixar meu WhatsApp, é 5199-354-4391. Vou repetir, 5199-354-4391. E também está na Amazon. Eu posso colocar depois e mandar para vocês o link? Eu vou, se tu permitir, não sei, postar na descrição do vídeo. Sim. Teu número de telefone... Pode postar também. Posso postar? Pode. Não é o teu pessoal, né? Senão... Não, é o pessoal, mas é o pessoal, tem que vender mesmo, tem que vender livro. Tem que vender livro. Vem com não, que o não a gente derruba. Já usa as técnicas. Vem com a dúvida que nós respondemos a dúvida. Respondemos. E aí eu boto na descrição o teu @ ali do teu Instagram, o teu número de telefone, acho que do WhatsApp, acho que é até melhor, né? Isso. Também o link da Amazon, se quiserem comprar, ou direto, porque se for aqui da região, acho que fica mais fácil também de buscar. Acho que não sei quanto que é o frete. Que é R$10. É R$9,90. Em qualquer lugar do Brasil é R$9,90. Ah, não. Então também o frete não é tão, não é tão caro. E aí, então, fica a dica. Se alguém quiser também uma palestra sobre a obra, né? Esse pasteleiro, uma história de coragem e resiliência, né, e de fé também, pode me chamar, uma palestra de 1 hora aí. Vamos conversar sobre o livro. A tua história de vida é muito, né, que é um material, né? Sim, fenomenal, então e pode servir de referencial aí, de resiliência, de coragem, de força, de fé, a história dos meus pais também. A gente pode conversar. Perfeito. Obrigado, Jefferson, aí, pelo tempo aí, pela disponibilidade aí, um sábado à tarde, até mesmo que eu sei vai ser postado na quarta, mas o pessoal sabe que vai gravar no sábado. Muito obrigado, então, pelo seu tempo aí, pela compartilhar a tua história de vida, por esse material que já tem até dedicado, né? Não, já fiz a leitura já, né? Mas só não rasurei. Legal. Foi lá dia 30 de dezembro. Sim. Foi o primeiro livro do ano, de 2025. Cara, adquiri no dia 30, no penúltimo dia de 2024. E fica a deixa de assistir, de ler o livro, né? Tenho certeza que vai agregar, né? Conhecimento e atalhos, né? Sim. Eu não sei quem diz a frase, tem diz que foi até Leonor Rousseau que diz que pessoa inteligente aprende com seus erros, né? Exatamente. E o sábio aprende com os erros dos outros. Exatamente. Por aí. Como eu não tenho uma vida a mais para viver tantos erros e automaticamente também aprender, então eu começo a ler. É um atalho, né? Então, vocês querem um atalho da sua vida, leem. Né? Tenho certeza que vai ser um ponto que vai agregar muito. Obrigado, Jefferson. Jonatas, eu que te agradeço essa oportunidade, esse convite. Gostei de fazer o podcast divertido, inteligente, leve, um ambiente gostoso aqui com o Rodrigo aí. Sim. É Rodrigo, né? O cara falando de Rodrigo é Rogério? Não, eu milagre tu não me chamar de Jonas. É Jonatas, mas alguns sempre assim, ô Jonas. Não, mas eu me preocupo muito com o nome da pessoa. Sabe que errar? Sabe porque eu reiterei, porque eu conheci ele agora, então eu não posso errar o nome do cara. E errar o nome da pessoa é muito ofensivo. Se tem a coisa mais importante da pessoa é o nome dela. Sim. Fala. Eu fiz um programa com um certo convidado. Ele ficou o programa todo me chamando de Rafa. Acontece. Do início ao fim. Aí chegou no final e Rafa, muito obrigado. Eu vi no segundo, eu já respondia por Rafa. Já foi. Mas então, assim, errar o nome, né? Não pode errar o nome. Então é isso, pessoal. Olha, quem quiser comprar o livro, e for aqui da região de São Leopoldo, Esteio, Sapucaí, Canoas, eu entrego pessoalmente e já autografados, né? Perfeito. Então já ajudamos. Obrigado pelo convite de vocês aqui, fiquei muito feliz, gostei. Foi um papo de barbearia, tem um programa lá que a gente faz lá na segunda lá. Papo de barbearia, um papo bem assim, bem leve, bem gostoso, inteligente. E contem comigo. Quiserem outra vez que eu venho aqui falar sobre filosofia, estoicismo, que é uma área muito bacana. Sim. Né? Não, vamos... Fazer alguma ligação com a religião e tal. Não, vamos lá avançar. E aproveito para te convidar pro meu podcast lá em Sapucaí. Marcamos lá. De repente a gente faz podcast lá. Tá certo, então. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que ficaram até o final, né? E é o nosso abraço aí. Nos acompanhem e até mais. Valeu.